Olá, sejam bem-vindos ao MM Hablamos do mercado, porque o Hablamos é aquele lugarzinho do MM que a gente resolve falar um pouquinho mais a fundo dos assuntos que a gente sabe que na live às vezes a gente não tem muito tempo. E a gente sabe o quanto que nesse momento o mercado é um assunto que vocês querem muito saber o que está acontecendo. E a gente sempre tem um probleminha. Sempre. Toda janela de transferência, a gente tem um problema de não conseguir separar o que a gente quer que aconteça do que de fato o clube quer que aconteça. E estamos aqui com Matheus Ribeiro para falar sobre isso. Olá. E Luiz Ramos também. Sejam bem-vindos. E a gente vai tentar dar um aparato geral do que está acontecendo agora. A gente sabe que o mercado de transferência ainda está aberto até o último dia de agosto. A gente não sabe se vai chegar fax ou não vai chegar fax. Quem pegou a referência pegou. Quem não pegou... Quem pegou, pegou. Quem não pegou, não pegou, porque é novo, né? E a gente é velho. Então vamos começar com o primeiro assunto que rolou por aí. E a gente vai, aos poucos, separando se é uma boa ideia, não é, o que é, se é fatídico, não é, se é rumor ou não. Vamos pro primeiro aqui. Vamos começar pelo Ferland Mendy. Mendy tem contrato... O novo contrato de Ferland Mendy com o Real Madrid é de 3 anos, com opção potencial de 4. Pode chegar a 2028. Porque a gente sabe que enquanto o mercado está assim aquecido, não só de contratações, vendas, compras, empréstimos, vive um clube, né? Então a gente tem que falar também dos contratos. Afinal de contas, a gente quer que os nossos jogadores permaneçam. Há alguns. E a gente quer que a maioria permaneça. Sobre Ferland Mendy. Matheus, conta pra gente quais são as tuas sensações. Isso aqui é mais garantido? Foi o Fabrício Romano que nos trouxe a informação. A gente sente que renovação contratual é um negócio que não costuma ter muito burburinho ou, sei lá, complicações, né? Seria mais ou menos isso? Entre aspas, sim, né? Porque há alguns meses, né? Ali por volta de janeiro, fevereiro, em que você tinha uma conversa mais forte sobre Alphonso Davies, a renovação de Mendy, que tem contrato até 2025, né? O contrato válido dele é até 2025, né? Ele ficava no ar, né? O Real Madrid tinha feito uma proposta de renovação que ele não tinha gostado, não tinha aceitado, e aí ficou aquela dúvida: renova, não renova, vai entrar no último ano sem renovar, se ele não renovar, vai ter que acabar vendendo. Então, esse primeiro semestre de 2024 passou por muitas incertezas com relação a isso. Foi bem nessa atuada com relação a Mendy. Só que aí ele simplesmente fez a melhor temporada dele com o Real Madrid, na última. Até em termos de disponibilidade, não teve tantos problemas físicos como já teve em temporadas anteriores. Fez uma temporada bastante segura, é bastante elogiado pelo treinador, é figura-chave do time para o treinador. Então, assim, era uma renovação que eu esperava, né, que acontecesse. Com relação a Davis, o Bayern deu uma engrossada, falou que pode arriscar perder de graça no ano que vem. Não, a proposta está feita, mas não vai aumentar termos salariais para uma renovação de Alphonso Davies. Então, assim, ficou toda aquela incerteza, né? Que em outrora tinha uma coisa mais certa. Então, acabou que passou, né, nessas últimas semanas, passou a ser prioridade para o Real Madrid. Vários veículos noticiando que passou a ser prioridade máxima do clube e, como Fabrício Romano postou, o próprio José Félix Dias, o próprio Mário Ortegana, que são caras confiáveis com relação ao Real Madrid, que a renovação está muito, muito, muito próxima de ser acertada. Já tem um acerto verbal, falta assinatura, mas a proposta é essa, né? 3 anos de contrato, podendo ser 4.
ou seja, podendo chegar a 2028. Né? Então, acho que é uma renovação que ele fez por merecer, pela temporada que teve. Bom, Ferland Mendy para mim é uma sumidade, né? Para mim é uma base. Se eu tivesse que falar que existe um tripé defensivo do Real Madrid, seriam Rudiger, Mendy e algum dos volantes, seja Camavinga ou Tchouaméni, né? Sem eles, principalmente sem o Mendy, todo o sistema fica prejudicado, porque algum desses volantes precisa vir cobrir a esquerda, né? Então, é um jogador essencial. Com isso, eu quero dizer que a renovação é algo importantíssimo, porque apesar de muito subestimado, né? Precisamos dizer aqui, Mendy é muito subestimado, é um jogador essencial. E não é esse jogador ruim da forma que às vezes alguns veículos e algumas pessoas comentam, né? No ataque, né? Que não aporta ao ataque, não é verdade. Naturalmente, ele não é um Davis no ataque, bem como o Davis não é um Mendy, nunca será um Mendy defensivamente, precisa ser dito. Então, mesmo que houvesse a contratação de Davis, teria um problema sério ali, ainda mais que agora voltou a ter 3 meias, né? Você já perde um balanço defensivo. Sem o Mendy, então, imagino que o Ancelotti tenha ficado preocupado, porque você ganha muito em técnica com alguém como o Davis. É natural, é verdade. Isso é inegável. Mas você perdeu o potencial defensivo, tático, né? Função tática que o Mendy faz. Especialmente quando ele sobe, às vezes, até o meio para cobrir algum dos volantes e algum dos meios que sobram. Por exemplo, como que você vai ter uma subida do Bellingham agora, se você não tiver o Mendy ali para fazer uma estrutura, ele sobe, às vezes você pode reparar, ele está ali quase que na linha, quase como um ala, né? Para poder fechar quando o Bellingham não está, né? Quando sobe, quando vai fazer alguma coisa, ou o Valverde também, que precisa, um esquema com 3, então é um cara essencial. Eu acho que é um contrato super válido. Até acho que o tempo talvez seja algo que ele possa discutir, porque eu imagino que ele queira um aumento, como foi até aventado algum tempo atrás. Esperar. Ele Tem um aumento. ele é um dos que recebem menos, e é um cara, novamente. E ele mesmo sabe que ele tem sua importância defensiva, ele sabe que o sistema defensivo passa por ele. Não é nenhuma novidade, eu acredito que seja algo que todos tenhamos noção. É um jogador espetacular. Para mim, assim, não faz alarde. É um cara de elenco, tranquilo e sempre meu time. Cara, esses 4 anos para mim tem uma boa idade, né? Mesmo com a chegada de Davis, eu não gostaria de perder alguém com o potencial defensivo e tático de Ferland de Paula. Só pontuando o que você falou, como eu havia dito, né? Há uns meses atrás, se ventilava que no clube não se via a possibilidade de ter os dois, né, ao mesmo tempo. Ou seja, a chegada de Davis poderia significar uma saída de Mendy. Mas as últimas notícias que se tem com relação a isso é que o clube já meio que mudou de ideia e acaba tendo a percepção de que pode sim ter os dois no elenco para a próxima temporada ou em 2025. Perfeitamente. Até por ele ser alguém que ganhou mais empregos ainda, mano. Foi uma temporada espetacular. Esse é o Mendy, cara. Mendy tem uma capacidade incrível de estabilidade. Se ele se mantém saudável, a gente pode garantir que dá uma solidez impecável. A gente tem dados aí absurdos de a gente não levar gol com ele a maioria das vezes, a gente sofrer muito pouco e assim por diante. Mas vamos partir agora pro Davis, já que muita gente estava ansiosa para saber como é que anda a situação do Davis, e a gente sabe que chegou muito próximo, depois afastou, depois aproximou, não sei o quê. Mas vamos dar uma lida nisso aqui, ó. Segundo o Félix Dias, né, J. Félix Dias, disse assim, ó: Afonso Davies continua resiliente à pressão do Bayern. O Real Madrid continua com a mensagem: queremos Davies. Se ele nos quiser, não deve renovar. É aquela tática que a gente sabe que o Real faz, mais ou menos de quem merece, né? De quem fez por merecer essa postura, né? De que se você quer, você tem que fazer alguns esforços, né? De uma certa forma.
Então, meus amigos, sobre o Davis, agora a gente tá começando a entrar num assunto de queremos, não queremos, porque Mendy a gente tem, né? Queremos, não queremos, precisamos, não precisamos. Eu confesso, já que eu não falei muito sobre o Mendy, eu confesso que eu posso afirmar que tem uma questão aqui, né? A gente lembra muito do Davis contra o Barcelona, naquele 8-2 emblemático, a partida maravilhosa que ele fez. A gente sabe da capacidade dele na ponta também, né? É um cara que trabalha como ponta mesmo. Só que às vezes eu me pergunto, né? Ali a gente tem pontas de sobra nessa temporada. Então a gente sempre fica naquela questão. O Marcelo, quando jogava pelo Real Madrid, já inaugurou o famoso lateral construtor, certo? Por quê? Tinha uma certa habilidade pela direita, para cortar para a direita, trabalhar com a perna direita, mesmo sendo canhoto, bem diferente, inclusive, do que o Roberto Carlos tinha. Mendy talvez não tenha essa capacidade toda no ataque, obviamente, mas a questão é, a gente realmente precisa com esse time nessa temporada, porque é aquela coisa, metade de mim quer ver o Davis no Real Madrid e metade de mim fala, cara, a gente não vai perder muito na defesa nessa temporada com todo mundo que a gente tem? Então é isso que me preocupa. E não é só a mim que me preocupa. Ancelotti bate na tecla constante da estabilidade e do equilíbrio. Ele busca estabilidade e busca equilíbrio nos times dele. Inclusive é um dos problemas que a gente está tendo nesse comecinho de temporada, já nos primeiros jogos, vendo que o time está se acertando ainda. Mas então, Luiz, vou começar por ti dessa vez. Fala um pouco sobre o Davis, o que você sente sobre a situação. Davis, ele tem aquilo que você falou, né? O melhor Davis é o do Super Agosto, daquela Champions do Bayern, né? Uma Champions que já foi atípica, né? Porque não foi jogo de ida e volta. Preciso colocar isso também, que é muito importante. Naturalmente, o jogador chega mais fresco para as fases finais, né? E assim, consegue fazer jogos melhores. Isso é inegável e a gente não tem como não dizer. Agora, que é um jogador espetacular, todos nós também sabemos, né? Mesmo não estando no auge, talvez nunca volte àquele nível de 2020, porque isso acontece, né? E assim, ele foi um cara nota 9, né? Uma temporada nota 9. Não é fácil repetir uma temporada nota 9, mesmo para quem é muito acima da média. Dito tudo isso, é muito complexo de imaginar o Davis funcionando como lateral nesse Real Madrid com 4-3-3 do jeito que está. Eu acho que é mais um jogador que sacrificaria Rodrigo, porque é muito improvável até que o próprio Real Madrid fique num 4-3-3 em jogos, por exemplo, contra o Manchester City, em jogos contra um Bayern de Munique, jogos que você precise ter uma estrutura defensiva, um equilíbrio entre a parte ofensiva e defensiva melhor. Porque a gente já tem notado isso, né. Aí beleza, a gente pode trabalhar com a opção de botar o Rodrigo de 10, e aí você tem um sistema de recomposição um pouco melhor, que permite um lateral um pouco mais ofensivo, mas você sacrifica o volante. Então eu só conseguiria imaginar funcionando, digamos assim, entre aspas, "perfeitamente", alguém como o Davis no Real Madrid, se você tivesse um esquema com Tchouaméni, Camavinga, Valverde e Bellingham, e aí você tem um sistema de recomposição melhor, onde um desses volantes não necessariamente precisa subir, então ele consegue recompor, e o Davis sim sobe para fazer essa função de um terceiro ponta. Aí sim, quase um 4-3-3. Seria legal fazendo assim, seria bacana. Mas é o que eu falei, Rodrigo já tem aquela situação e complicada com esse novo formato, com essa, né, essa nova equipe. Então, se você adiciona um jogador desse ainda, como que ele vai funcionar? E mais ainda, como que o Mendy reagiria a isso? Porque saberia que você não traz um jogador desse nível, do time que trouxe, para ser reserva, né? Então, como que ele ia fazer? Ia ser meio a meio? Eu nunca vi isso acontecer, né. Jogadores desse nível, mesmo nesse nível alto, né, um defensivamente, o outro mais ofensivamente, mas eu nunca vi ter um meio a meio de jogos. Ah, você joga aqui, fulano, porque
não tem como conceber o que é mais importante, né? Você pode ter um jogo contra uma fase de grupos contra o Manchester City, você pode ter um jogo contra o Girona. Aí o Mendy quer jogar contra o Girona, não vai querer jogar contra o City, porque é o City. E o Davis também vai querer jogar contra o City. Então, eu vejo como uma situação muito difícil de você manejar. De toda forma, é lógico que eu gostaria de ter. Qualquer torcedor do Real Madrid gostaria de ter 2 jogadores desse nível numa posição só. É um pouco utópico, sim. Eu acho que por uma temporada pode até funcionar, depois eu não consigo ver isso funcionando há mais tempo. E uma coisa que eu acredito é que sim, pelo perfil do Real Madrid, é um jogador que não tem como não estar nos planos. É impossível. Jovem, tem uma explosão, tem nome, tem importância, referência, joga bem. É um cara que e tem o perfil dos laterais, mais recentes do Real Madrid, né. Então é difícil de não imaginá-lo vestindo a camisa do Real Madrid. Dito isso, eu queria sim, só não sei, confesso, não sei como seria essa adaptação. Matheus, a questão aqui que eu queria levantar pra você é assim, que o Real quer ele, a gente sabe que quer. Sim. Agora, quando, talvez seja uma pergunta interessante de você tentar responder do seu gosto e do que você acha que o Real tá pensando. A postura do Madrid, pelas ações e pelas notícias que se tem, é clara. É um clube, o clube não vai pagar um valor exorbitante por um cara que só tem 1 ano de contrato, né. O Real Madrid, algumas notícias dizem que o Madrid meio que avaliou ele ali entre 30 e 35 milhões. Não passaria disso se houvesse uma proposta nessa janela, mas o Bayern batendo o pé que quer 50, 55, 60. Nesses termos não vai acontecer. O Madrid não vai chegar nesses termos, nesses valores, sabendo que o cara, ano que vem, tá livre. E outra coisa, essa renovação, aí que eu trago, a renovação de Mendy dá uma outra figura, uma outra cara pro Real Madrid, porque assim, você dá um poder de barganha, você fala, ah, é? Tá bom, Baia, você não quer vender, tranquilo, eu posso esperar aqui, eu tenho meus laterais aqui, eu posso me virar sem Davis. Eu vivo, eu sobrevivo sem ele. Inclusive, na temporada passada, eu ganhei 2 títulos sem ele, né? Ganhei Champions e ganhei Campeonato Nacional sem ele, né? Com os laterais que eu tenho hoje. Então, assim, se você não quiser vender, tudo bem, paciência. Então, foi até a mesma postura que o Real Madrid usou com o Leniorro, por exemplo. Mas aí acabou a aposta do United, aquela coisa toda que a gente já sabe. Então, assim, é, a postura é clara. O Real Madrid não vai pagar um valor acima do que acha conveniente e vai esperar com o jogador. Pelo jogador, não renovar e ano que vem estar livre e assinar sem custos de transferência, né? Obviamente teria uma luva, teria um salário maior, porque ele está chegando a um custo zero, tem toda essa questão, mas assim, eu vejo uma postura correta do clube, né? Claro, é um jogador extra classe, já demonstrou suas valências, obviamente, num período anterior, porque teve a questão da Covid, ele teve Covid, teve sequelas e pós-Covid já não conseguiu voltar ao nível do Super Agosto, que o Luiz bem falou, que ali foi, talvez tenha sido o ápice dele. Só que a gente ainda está falando de um cara de 23 anos, que vai fazer 24 agora em novembro. Então, assim, é muito jovem Eu ainda. não sabia que era essa a idade dele. Exatamente. Inclusive, eu ia fazer essa pergunta, desculpa. A Fala, idade do Mendy, qual é a idade do Mendy? 29. 29, se ele renovasse 3, 4 anos... Para efeito de É, comparação, entendi. um contrato padrão de 5 anos com o Davis, ao fim do contrato ele teria a idade que Mendy tem hoje, por exemplo. Certo. Então a gente Assim, tá falando até de repente de uma passada de bastão no futuro, não? pode ser, né? Que aí a gente está falando, a renovação de Mendy de 3 anos, ele teria 32 para 33 ao final do contrato. Então, assim, já é aquela idade que o Madrid já meio que gestiona o seu elenco e tal, renovação anual, a depender do
do desempenho. Então, assim, inclusive essa notícia que você acabou de botar na tela, é bem por aí. O Real Madrid vai ver até o final, os dias finais, qual vai ser a postura do Bayern, né? Se vai estar propenso a ganhar o valor que o Madrid está disposto a pagar, ou se está disposto a perder o cara de graça. A priori, ao dia de hoje, a postura do Bayern é essa. Vamos arriscar e ficar com ele, e se ele sair de graça, paciência. Assim como aconteceu com a Alaba. A Alaba falou, não vou renovar, o Bayern falou, tudo bem, mas você fica aí. E ele saiu de graça para o Real Madrid no ano seguinte. Então, assim, a situação de Davis está nessa situação, está nessa pegada. O Real Madrid está em compasso de espera, sem muita necessidade. A realidade é essa. Mas, claro, sabendo que tem um jogador muito jovem, de muito potencial e que pode agregar bastante o time. Então, acho que é uma postura válida. É um interesse válido. Eu já quis muito Mendy, ou muito Davis. Né? Então, hoje, eu meio que. Tô que nem você, assim, meio que tem um pulguinha atrás dele falando: será que vai encaixar? Será que vai dar jogo? Não sei, pode ser, talvez. Muitas dúvidas, muitos questionamentos, que a gente só vai saber quando ele chegar, se ele chegar. Né? Se vai ser resolvido ou não vai. E aí, como o Luiz falou, pode alterar esquema para encaixar e aí dar jogo, pode acontecer. Mas a dia de hoje é isso que a gente tem de Davis. O Real Madrid com um passo de espera e ver o que vai acontecer. Meu feeling, acho que não vai acontecer nessa janela. Por tudo que a gente já viu de janela de transferência, de Real Madrid, acho pouco provável de acontecer. A não ser que o Bayern mude do dia para a noite e fale, eu quero vender agora porque não vai ficar, eu preciso desse dinheiro e pronto. E aí aceita a proposta do Madrid. Mas, caso não aconteça, acho difícil. Então, vamos ter mais um ano de novelinha aí, Davis, para a gente conversar e a gente ver em 2025 como é que vai ser o desfecho. Ok, agora a gente está passando para o ramo da galera mais oba-oba. A gente sabe que teve aí uma temporada absurda no Leverkusen. E aí não era só esse o combo, né? Que muita gente pedia técnico, pedia ele, pedia zagueiro, pedia que o Leverkusen saísse todo mundo e fosse para lá. É aquela coisa da empolgação. Mas aqui a gente mantém um pouco de tranquilidade, muita calma nessa hora. E vamos conversar um pouco sobre a situação do Wirtz. Vamos ler aqui o que a gente tem aqui. O Madrid X-Track... mas aqui é o Pletgol, né? Vamos lá. O Real Madrid... Isso. O Real Madrid é um dos clubes muito interessados em Wirtz, mas não há acordo. Então, a gente pode dizer, com essas palavras, dessa maneira... Que assim, muito interessado, a gente começa a sentir um ar meio vago, né? Um pouco vago. E aí eu queria te perguntar, Matheus, com relação ao Wirtz, o que tem de concreto, o que não tem? Você sente que isso aí é uma especulação? O que a gente sabe bem é da importância de um jogador como ele no lugar de um Luka Modric, por exemplo, daqui a um ano. Talvez seja um ponto interessante da gente pensar, né? Sim. Assim, o que tem de concreto que a gente sabe é que o clube aprecia o jogador, que sabe das valências do jogador, da qualidade do jogador. É um jogador muito jovem, é um perfil que se encaixa no perfil de contratações atual do clube. Jogador muito jovem, de potencial geracional, inclusive. Então, assim, é um cara que é para ficar de olho. Mas, com relação à proposta, interesse, já consultou o Bayer Leverkusen? Nada disso. Não tem acerto com o jogador, não tem nada. É só mesmo um campo da especulação. Que o Real Madrid aprecia o jogador, sabe da qualidade, e é isso. Né? Que se num futuro ele sair do Bayer Leverkusen, lembremos que ele já falou que vai ficar essa temporada, ou seja, não tem nenhuma possibilidade dele sair do Leverkusen nessa janela. Um dos destinos poderia ser o Real Madrid. É um dos clubes mais fortes na jogada. Então, é para ficar de olho. Né? Como você bem falou, tem Luka Modric,
ano que vem, pode ser que não renove de novo. E aí a gente já perdeu o Toni Kroos. É um setor que tá passando por uma mudança, né? Saindo uma galera mais veterana. Então, é para ficar de olho. Mas a dia de hoje não tem nada ainda, assim, muito concreto. Luiz, te agrada o Wirtz? Muito. Tem um perfil diferente do que a gente tem no Real Madrid hoje, porque nós não temos mais Toni Kroos. Eu sempre disse que eu acho ele um híbrido entre o que faz, obviamente, né, guardadas as imensas proporções, Kroos e Modric, mas o que ele é capaz de fazer um pouco do que os dois fazem, né? No caso que o Kroos fazia, porque agora aposentado está. Mas é um jogador daqueles que você tem que ficar de olho. A única coisa que me preocupa nele é a suscetibilidade a lesões, que tem, assim, tem pego bastante. São lesões mais musculares, não são lesões graves, mas isso no Real Madrid a gente já tem um pouco de receio. Não é uma coisa que agrade muito. Mas a gente sabe também que no Bayern ele estava sendo um cara que jogava praticamente todas as partidas. No No Real Bayern, Madrid ele não no teve esse Bayern não, poder. no Lever... Ah, no Bayern Bayern, Leverkusen. Ah, Bayern. tá. Bayern. Eu pensei que era o Bayern de Munique. Não, Desculpa. no Bayern. Ele era um cara que jogava todas as suas partidas, né? Então acaba que ele não tem jeito, realmente tem mais chance de lesionar. Agora, disseram aquela vez, algum, né, que havia um interesse da Adidas em colocá-lo no Real Madrid. Sempre tem uma especulação dessas, né? É interessante que todo ano a Adidas quer colocar alguém no Real Madrid. Isso aí eu já. É uma coisa que para mim corre por terra. Mas é um jogador que eu acho que é capaz de fazer um pouco do que o Kroos fazia e elucidar um pouquinho mais esse jogo do Real Madrid atual. O problema é que vai cair de novo naquela mesma questão. E o Rodrigo? Você faz o quê? Porque quem que sai? Você tem um Bellingham, Valverde e um volante são inegociáveis. Então ali não tem onde, né? E ainda tem Arda Güler. O que acontece com Arda Güler, né? É Exato. difícil, assim, eu vejo uma situação muito complexa com contratações como a do Davies e a do Wirtz, porque não tem o que fazer. O que que você faz com o Rodrigo, né? Cai na mesma situação. Mas eu, novamente falando, enquanto torcedor, gostaria muito. Mas racionalmente, né, enquanto comentarista, não consigo ver isso funcionando muito bem, não. Sei que tem mais jogos, mesmo assim é complicado de imaginar. E tem uma questão, o Wirtz, ele pode vir na temporada que vem, por exemplo? Ok, então aí a gente já tem uma temporada inteira de avaliação sobre exatamente o ponto que vocês levantaram muito bem, que é como é que foi essa questão do Rodrigo ao longo de toda uma temporada. O Ancelotti encontrou o espaço dele? Não encontrou? Teve que retirá-lo e colocar um terceiro homem de meio campo? Não teve? Voltamos para o 4-4-2 ou não? Então, talvez o que passa pela necessidade de ter um Wirtz na próxima temporada está conectado exatamente com isso que o Luiz falou agora no finzinho. E aí o que nos resta é esperar. Mas a gente tem quase certeza que nessa temporada não vai vir. Até porque é um nome muito grande. E outra coisa que aí sim eu queria levantar. Me preocupa perdê-lo para times que estão muito afim dele, né? A gente sabe o quanto que o Guardiola gosta desse tipo de jogador, né? Então eu fico preocupado com isso. A gente não sabe nem se Guardiola vai estar no City. Mas aí é um problema pro meu 2020. City, né? Então, mas assim, o City, como você bem citou o City é o outro grande interessado. Eu sei, por isso que eu Tem citei. tem o Bayern correndo por fora, mas pela questão das contratações que já foram feitas, Olise, né, tem o próprio Sané, tem Musiala, acho que diminui um pouco, tá um pouco correndo por fora, né? Além de ser um clube alemão, rival, acho que o Leverkusen preferia vendê-lo para Real Madrid, City, do que acabar vendendo pro, né? Então temos agora o campo dos absurdos, das loucuras, das maluquices, dos times de FIFA, que a gente sabe o quanto que Bellingham gostaria de ter um coleguinha no seu... Há quem diga que é o maior cabo eleitoral, inclusive.
no seu lado. E é isso que eu queria comentar, né? Trent Alexander-Arnold, jogador bem polivalente ultimamente, né? Sendo explorado até no meio-campo. É, é aquela coisa, né? É o famoso ame ou odeie. Não é um jogador que é unanimidade de todo mundo. Eu confesso que muitas das vezes sentia que ele tinha uma grife excessiva comparada ao que de fato ele faz em campo, se a gente fosse friamente analisar os dados, os números e tudo mais. E a gente sabe o quanto que um setor que a gente está falando aqui tem talvez o melhor lateral, eu vou falar talvez, né, mas é para mim, né, que sou suspeito e aqui todo mundo também, Sim, né? pode afirmar. O melhor lateral A dia de hoje não tem outro melhor. melhor lateral direito do mundo tá no nosso time e tem características muito equilibradas. Ele não é um primor na defesa e um primor no ataque, mas ele faz muito bem a função. E se eu pudesse, tá? Ainda que eu sei o quanto que foi a temporada mais goleadora dele, inclusive, mais importante no ataque dele, eu ainda assim diria que ele é 60-40, 60 para defesa, 40 para ataque, talvez 70-30. Então ele ainda é muito sólido na defesa e ele consegue ajudar. Então não tem como não falar de Trent Alexander-Arnold e conectar com o Carvajal, porque esse que é o nosso ponto. O Lucas Vázquez, a gente sabe o quanto que ele tem uma característica que é interessante pra gente. Não reclama. E isso faz muita diferença no grupo. E a gente sabe o quanto que os espanhóis têm essa conexão. E a gente vê ano após ano ele tendo uma conexão tão boa com todo mundo que entra no clube. Então, É um dos é principais difícil. líderes do grupo. É difícil, porque antigamente a gente teve um passado onde os espanhóis tinham uma panelinha pesada, tiveram problemas de conexão com os outros estrangeiros. Era sempre muito diferente, na época de Raul, de Cacilhas, etc. Mas hoje, Principalmente o goleirinho. mas justamente na parte dos últimos espanhóis que nós tivemos, como Nacho, o próprio Sérgio Ramos, podemos dizer, mesmo sendo uma figura super forte de liderança, a gente já teve uma mudança aí, né? Do estilo dos espanhóis e tudo mais. Eu confesso que se vier de graça, não seria um problema, porque vai ser naquele esquema de rotação maluca do time. Só que agora vamos falar a verdade, né? Não tem nada garantido de que isso vai acontecer, não tem nada palavreado, não tem nada. O que é triste nesse momento, vamos combinar, é que são os jornais que supostamente eram para dar as notícias mais seguras, porque são os de mais nome, só que eles já estão tão acostumados a fazer esse tipo de notícia, como o Diário AS, como o próprio Marca, e lá na Catalunha nem se fala os deles, mas esse é o momento da temporada que a gente, infelizmente, não consegue mais confiar nos jornais, me parece. Eu acho que a gente consegue confiar muito mais nas fontes específicas e direto às fontes, por exemplo. E aí, nesse sentido, que eu queria perguntar, qual é a sensação que vocês têm com relação ao Trent Alexander-Arnold, né? O TAA. Assim, com relação a encaixe no estilo de jogo, vai muito no que você falou. É um cara que, quando surgiu, meio que foi um fenômeno e tal, né? Quis muito, logo quando ele subiu para o profissional do Liverpool, ali com 17 para 18 anos. Falei, não, é um cara diferente, é um baita jogador, com qualidade técnica, com a bola, é um outro nível de jogador, né? É um cara que tem qualidade, que a gente nota isso, questão de passe, cruzamento, as coisas. Mas tem essa questão da defesa, tem a questão defensiva, que sempre foi problema. E eu falei, não, pode ser que ele evolua com o passar dos anos. E foi passando, ele não evoluiu até agora, né? Nesse sentido. Então, na verdade, decaiu em alguns momentos. Então, assim, em termos de encaixe, é complicado, ainda mais se falando que ainda quer o interesse deles. Ter os dois, não sei, sinceramente. Então, mas, com relação à notícia,
É uma notícia de que, obviamente, é uma coisa óbvia, porque se ele não renovar com o Liverpool, ele vai sair a custo zero. Então, assim, obviamente, é um jogador jovem, como eu falei, é um cara bastante técnico, bom jogador, que tem um dos grandes amigos dele joga no Real Madrid, que é Jude Bellingham. Então, assim, é um cara para ficar de olho. A mesma coisa que eu falei com relação a Davis. Né? Se a oportunidade de se apresentar, mas diferentemente de Davis, que o Real Madrid tem um acordo com o jogador, o Arnold não tem nada. É só a questão mesmo, que se surgir a oportunidade no ano que vem, pode ser que o Real Madrid apareça para fazer uma oferta. Se não, vamos ver o que vai acontecer. Sucintamente sobre o Alexander-Arnold é o seguinte: é um jogador muito técnico, né? Mais um daqueles que tem problema defensivo, como o Matheus citou muito bem. Ofensivamente, não tenho o que falar, né? Um cara muito acima da média. E talvez o Real Madrid tenha que se organizar. Eu acho que todos esses alvos que nós citamos aqui, eles exigem do Real Madrid uma coisa muito simples, que é se organizar, né? Ele precisa entender. E aí, como é que eu vou fazer? Esquema eu vou fazer. Porque nós citamos Arnold, Davis e Wirtz, todos eles trazem um problema e muitas soluções, né? Esse problema precisa ser matizado, que é a parte defensiva, como nós vamos fazer. Vindo gratuitamente, é um reforço monstruoso, simplesmente absurdo. Não tem as mesmas características do Carvajal, o Carvajal é um lateral mais equilibrado, mas a gente sabe disso. E a própria posição já é carente. A lateral esquerda já é um pouco carente, mas a lateral direita é muito carente de jogadores. Isso no mundo todo. Então, assim, talvez o Real nem ache alguém da característica do Carvalho e nem tenha. Então, o Trent seria esse jogador diferente que faria com que o Real tivesse que se adaptar defensivamente. Né? Às vezes com dois volantes, trazendo mais alguém, a mesma coisa a gente falou do Davis. Mas assim, nenhum pero sobre Arnold, né? Só questão mesmo anímica. Como que ele vai estar mentalmente? Porque já parece desgastado e, enfim, né? Discípulo no livro. Ok, ok. Bom, agora a gente tá indo pra reta final. Vamos só dar uma passada nos últimos nomes que a gente tem separado aqui. Então, um nome aqui que surgiu, né, que foi o Aymeric Laporte, quando a gente estava na Euro, né, mais ou menos, quer voltar para a Europa. É mais um daqueles casos de jogadores que foram para a Arábia, ganharam dinheiro legal, mas sentiram muitos problemas de adaptação. E a gente sabe quanto que, de fato, isso tem afetado muitos deles, né, porque não é todo mundo que chega lá e recebe todas as mordomias que Neymar e Cristiano Ronaldo receberam, né? Então a gente tem que ver como é que vai ser. Eu particularmente gosto, acho um bom zagueiro, mas a gente cai naquela situação. Quando a Alaba volta de lesão, a gente tem um caso parecido com o que aconteceu ano passado com o Kepa, que aceitou ser esse terceiro goleiro do Real Madrid, né? Assim como a gente voltaria agora com um Laporte, mas a gente não pode esquecer também que a gente já teve o Nacho na história, e agora não tem mais, né? Então a gente tá, de fato, com uma posição a menos na zaga, né? Então, Matheus, o que você acha sobre o Laporte? Bem brevemente, pra gente concluir aqui. Assim, é um jogador que poderia agregar, né? Mas tudo isso que você falou, não, ele não é Nacho, porque não tem essa ligação com o Real Madrid, pelo contrário. Né? Tem até algumas polêmicas com relação ao Real Madrid, né, passadas, mas não sei se ele aceitaria ser quarta opção, por exemplo, porque quando a Alaba voltar, né, e a depender de como volte, a hierarquia do elenco, pode ser que ele vire quarta opção. Então, assim, não sei se ele aceitaria de bom grado. É um cara de 30 anos, também o Real Madrid não investiria muito dinheiro, inclusive assim fala que só se ele conseguisse a liberação gratuita do clube dele lá na Arábia. Então, acho pouco viável nesse momento. Certo. E aí, Luiz? É um jogador interessante, eu gosto dele, assim, defensivamente é bom, muito bom às vezes, né? Ele trafega um pouco entre o bom e muito bom. Eventualmente é um cara interessante para você trazer a custo zero, se conseguir se desligar do contrato que está tendo na Arábia, não é qualquer contrato. É um cara importante, que eu acho que seria interessante não ter no elenco, mas leva ao Real Madrid a ter que entender
como que eles funcionariam em campo, porque a gente tem que Rudiger e Militão são titulares e isso aí não vai mudar. Alaba tá voltando, ninguém sabe qual será o desempenho que ele vai ter, até porque é uma lesão com reincidência, com 2 operações no mesmo joelho e com muito tempo parado, né? A gente acha, eu imagino pelo menos que ele vai voltar a jogar razoavelmente bem só lá mesmo no fim do ano. Então, porque é natural, é uma lesão complexa. O Laporte seria ótimo se ele entendesse o rol dele no tempo, né? Não seria um cara fácil, né? Como o Matheus citou, de você colocar no seu elenco, porque precisa vir da parte dele entender o que ele vai fazer, né? Ele sabe que ali tem jogadores de alto nível, que ali tem competitividade, mas eu também acho que a zaga é uma questão onde você pode fazer um pouco mais de vista grossa, porque você tem muitos jogos e suspensão rola solto, lesões, então seria um Certo, cara interessante, eu gostaria, sinceramente. certo. Vamos aqui para os últimos exemplos agora de jovens jogadores, né? A gente tem aqui o caso do Marvel, que é bem recente, né? Foi notícia Pode bem ir recente para a mesmo. Arábia Saudita, né? Isso, Não tem nada certo ainda, mas pode vir a concluir. certo. Pronto. E temos o Nico Paz também, que hoje foi dada como. Hoje só para deixar claro, para quem tá vendo depois, no futuro, né? 22/8, né? Foi hoje que foi confirmada a contratação dele pelo Como. Muita gente ficou preocupadíssima com isso. Não esqueçamos que o Real é comum fazer isso. O Real Madrid sempre coloca uma cláusula, como está escrito aqui, de recompra, né? E foi assim que, em alguns casos, ele precisou acionar essas cláusulas. E dependendo do caso, é importante. Agora, eu acho que o ponto importante aqui da gente citar com relação ao Nico Paz é simples, né? O jogador não ia ter tempo de jogo nessa Suficiente. temporada. É. E E aí, ele precisa, né? exato. E aí, para evoluir, o clube entende que é melhor uma saída, né? Até questão financeira também para o clube, né? É uma saída em definitivo, porque ele não fica indo de galho em galho, de empréstimo em empréstimo, como por exemplo está acontecendo com o Renier, que aí o cara não evolui. Ele não joga, ele passa um ano encostado, aí vai para outro clube, adaptação, toda aquela questão. Então, uma venda, uma saída definitiva para o jogador evoluir, às vezes é mais benéfica, até de questão de aproveitar o cara em algum momento posterior. E, como você bem disse, Marcelo, é o modus operandi do Real Madrid com relação aos jogadores da base. Aquela venda de normalmente 50%, mantém uma cláusula de recompra, normalmente, ou então a prioridade, e assim vai mantendo o jogador no radar e tendo o jogador sob vigilância. Né? Então, é o que foi feito com o Nico e eu estou de acordo, sinceramente, como você bem disse. Não via chance dele ter muitos minutos no time principal e aí, para ele ficar encostado, é melhor que ele saia para evoluir, para jogar. Luiz, você não acha que esse tipo de caso é importante a gente frisar sempre pro torcedor mais efusivo, mais empolgado, mais ansioso? O fato de que é melhor ele ir pro Como e ser titular absoluto do que ele ir para o Manchester City e virar um reserva do mesmo jeito? Não seria por aí também? Com certeza. A gente vê o que foi acontecendo com os outros jogadores. Valverde, por exemplo, foi um caso desse. Eu até estava conversando em off com o Matheus sobre isso, né? Falando que talvez esse jogador eu até gostaria de ter mais no elenco, mas depois, quando ele citou exatamente todos esses argumentos, eu cheguei a uma conclusão que realmente não fazia sentido. Bem como você precisa entender que também tem a situação do Arda Güler. Ele provavelmente vai virar um jogador de meio, um pouco, vão atrasar um pouco mais a posição dele, até para que ele possa jogar mais em outras funções, para não ficar jogando só como ponta, porque a gente já tem vários nessa função. Então, nesse sentido, faz muito sentido a ida do Nico para a Itália, especialmente porque é um futebol diferente, que vai exigir mais da parte física, que é um ponto dele também. Ele é um jogador que às vezes as pessoas falam que é um pouco lento, embora até nem acho que ele tem uma passada muito larga, e aí às vezes engana, né? Eu gosto desse tipo de jogador, acho que ele vai voltar. Acho que vai ser um novo caso Brahim Dias. Pode ser.
E tá Tomara, tomara. para um clube que tá começando um projeto meio que, no mínimo, interessante, né? Para ficar de olho. Fábregas, né? Tá cuidando? É, Isso. e alguns nomes, né? Varane, próprio Sérgio Roberto, do Barcelona. Meus amigos, é isso. Agora o que nos resta é aguardar os próximos capítulos. A gente ainda tem alguns dias dessa janela aberta, né, de transferência. Está indo para a reta final. Mas eu queria muito saber de vocês que estão assistindo aqui com a gente, se vocês têm algum nome que vocês acham que a gente não citou aqui, mas que vocês têm sonho em ter no time de vocês. Eu, particularmente, concordo com o Luiz, e o Matheus não vai concordar, que Bastoni seria o ideal. Seria o nome maravilhoso, perfeito de estar ali. Só que por que Matheus não iria concordar? Porque Matheus é tão torcedor. Ele sair da Inter. Ele tem que ser torcedor da Inter, tá vendo? Ele é meu Inter também, gente. Não, mas assim, a questão é, para ele sair pro Real Madrid, ele precisa querer também, né? E ele já rejeitou. Eu tô falando apenas de gosto, de querer, de sonhar. Eu só tô explicando o fato de ele ainda estar na Inter. Exato. Ele quer. Não acha, Luiz, que Bastoni seria o nome na nossa acho que zaga? talvez seja a melhor opção, inclusive. Mas é espetacular, né? O Matheus sabe bem, acompanha, é rápido, bom pelo alto, cara técnico, frio. Combinaria perfeitamente, mas a gente Eu não gosto de usar muito. Né? Eu não gosto de usar muito o termo para zagueiro, não, mas Bastoni é craque. É um dos poucos zagueiros craques da modernidade. E não tem a mesma grife de muitos outros aí. Van Dijk, que é muito blá 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 e tal. É isso, meus amigos. Então a gente finaliza por agora o nosso primeiro Hablamos do Mercado. É o primeiro de muitos. A gente ainda tá se ajustando um pouco. A gente queria pedir, inclusive, desculpas com um probleminha técnico, algum detalhe. Mas vai melhorar. O importante é que a gente começa, faz. E eu queria muito a participação de você também, deixando nos comentários quais são os jogadores que você gostaria que o Real vendesse, ou os que vocês gostariam que o Real comprasse. Só que eu queria fazer uma pequena provocação para vocês. Não só diga quem que tem que chegar, diga quem tem que sair do elenco para poder entrar. Porque é fácil vocês viverem dizendo, não vende o Nico. Tudo bem, mas aí ele entra onde? E quem sai? Porque aí é fácil, não dá para jogar com 14, né? Há quem diga que tem times aí na Liga que conseguem jogar com 14. Mas é uma outra galera. Mas enfim. Muito obrigado, amigos. Obrigado, Luiz. Obrigado, Matheus. Espero que vocês tenham conseguido esclarecer bem aqui os nomes que a galera tava falando, né? De repente. E até o próximo, certo? Até a próxima. Alá Madrid. Alá Madrid. Alá Madrid.